Então, o tema, quando a gente fala, lê um título, fala eu unificado, fala, putz, que coisa é essa, né? Do que nós estamos falando. Eh, então, eu vou tentar explicar aqui um pouquinho ao longo desse bate-papo nosso. Eu quero lembrar a todo mundo que todos nós que somos buscadores de Deus, buscadores do Pai, e que estamos aí dando cabeçadas para lá e para cá, tentando, todos nós sempre buscamos uma fórmula, né? Uma maneira, um botão que a gente tem que apertar para conquistar o paraíso, alcançar o nosso Pai e alcançar a vida eterna. Então, ao longo da minha vida conturbada de tantas religiões e tantas experiências religiosas, eu percebi que, assim como eu, a maioria das pessoas tinha essa preocupação, né? Mas o que eu tenho que fazer para conseguir chegar a Deus, conseguir a salvação, conseguir chegar no paraíso, né? Então, a pergunta sempre é: existe uma receita, né? E a resposta é sim, existe uma receita, lógico. Existe uma receita, assim como existe uma receita de bolo, por exemplo, tá? Só que cada um de nós vai tentar fazer aquela receita de bolo, e com certeza esse bolo, mesmo que seja parecido, não vai ser igual. Vai ter um que é mais gostosinho, outro que é menos gostosinho, um que queimou, um que ficou batumado, outro que, enfim. Por quê? Porque os ingredientes são diferentes, o meio ambiente é diferente, os instrumentos são diferentes, as pessoas têm um olhar, uma maneira diferente de conduzir. Então, aquela mesma receita acaba tendo aspectos e conotações diferentes para cada um. Aqui, neste caso aqui, nós temos uma receita também para alcançar o Pai, para alcançar o paraíso, para alcançar a vida eterna. A receita é fácil de ser dada, não é complicado, é uma receita muito simples. O duro é colocar essa receita em prática e fazer ela acontecer, mas ela é conhecida. Então eu estou chamando aqui do eu unificado justamente essa receita, né? No nosso caso aqui, se alguém quiser fazer algum comentário em algum momento, pode interromper a qualquer momento, só peço que aí fale no microfone, porque eu não estou acompanhando o chat. No nosso caso aqui, unificação significa o ato ou efeito de unificar-se. No nosso estudo, o termo unificar significa alcançar a perfeição. Neste sentido, unificar significa o ser que alcançou uma harmonia completa de si mesmo, uma harmonia das suas energias individuais, pessoais, e essa unificação também com o meio que o cerca, com o ambiente que o cerca. Então, alcançar essa unidade significa um equilíbrio, uma harmonia completa e, portanto, significa a perfeição. Deus, o eu sou, é um ser perfeito. Ele é uno, ele é completamente unificado. Nós muitas vezes ouvimos falar da unidade de Deus e muitas vezes nós não entendemos exatamente o que isso significa. Então, nós vamos tentar aqui, nesse bate-papo nosso aqui, falar um pouquinho disso, tá? Então, eu peguei uma partezinha do livro de Urântia, que eu acho muito interessante, que descreve o processo de unificação do mortal. O mortal somos nós. Então, o processo de unificação, enquanto nós estamos aqui nesta carne, como seres, como humanos mortais deste planeta, né? E esse processo ele está claramente definido aqui num documento que trata dos ajustadores,
que está lá no 111:1,9, que diz o seguinte, né? A mente é a vossa embarcação. O ajustador é o vosso piloto. A vontade humana é o capitão. O mestre desse barco mortal deveria ter a sabedoria de confiar no piloto divino para guiar a alma em ascensão até os portos moronciais da sobrevivência eterna. Bom, eu não sei o nível de compreensão e de estudo de cada um dos participantes aqui, mas eu creio que talvez aqui o que pudesse ser um pouquinho mais complicado é a figura do ajustador. Mas acho que todo mundo aqui sabe que o ajustador do pensamento é aquela figura, aquela fração do Pai que habita a nossa mente, a presença do Pai universal dentro de nós. Como disse Jesus, não busqueis a Deus nos templos, Ele está dentro de vós. Então, nós temos a presença de Deus dentro do nosso ser. A missão desse ajustador, a missão desse Pai dentro de nós, é nos conduzir até Ele, lá no paraíso, até a eternidade. Essa é a missão dele, ele é o piloto. Ele é o GPS que diz para a gente o tempo todo: este é o caminho, é por aqui que você tem que ir. Né? E ele tem um objetivo, que é justamente o de alcançar uma fusão com a nossa alma para conquistar a nossa personalidade. Nós vamos falar um pouquinho mais disso. Então, traduzindo um pouquinho desse parágrafo aqui, a mente, que é a vossa embarcação, é a arena onde tudo acontece. A mente, ela representa uma energia, um tipo de energia, que é a energia mental. Nós vamos falar mais disso. E é dentro da mente que acontece tudo na nossa vida. Tudo é processado pela mente. Ela é o elo de ligação entre a nossa parte espiritual, a nossa parte material, e é ela que traduz em significados tudo aquilo que nós aprendemos da vida. Os significados é a compreensão daquilo que nós estamos aprendendo e visualizando. A gente, então, você pode receber um valor, esse valor, ele não é adequadamente processado na mente como um valor, ele é processado como um significado. Eu vou dar um exemplo disso. Quando a gente fala de pai, e neste caso pai ou mãe, não importa, todos nós sabemos qual é o significado de ser pai. Não existe nenhum ser humano que não tenha uma vaga compreensão ou uma verdadeira compreensão do significado que é de ser pai ou mãe. Então, a mente é que nos permite atribuir esse significado e saber o que é ser pai. Mas a mente, ela não sabe o valor de ser pai. Ela não conhece o valor de ser pai. O valor de ser pai, ele é sentido na alma ou no coração. Então, quem é pai sabe o significado de ser pai e sabe o valor de ser pai. Assim como quem tem pai sabe o significado de ser pai e conhece o valor de ser pai. Então, você não trata o seu pai ou o seu filho com o mesmo carinho, o mesmo amor que você trata os outros pais. Porque os outros pais é um significado. E aquele seu pai ou aquele seu filho, ele tem um valor, ele é mais do que um significado. Então, esse valor é processado na alma. Aí, nosso tema hoje não é esse, né? Só dei uma palhinha aqui desse negócio para ajudar na compreensão.
Mas tem lá o ajustador, é o vosso piloto. O ajustador é aquele que conduz às verdades e aos valores. Tudo que é de valor espiritual na nossa vida mortal nos é transmitida pelo ajustador do pensamento. Então, o ajustador do pensamento é aquele que imprime na nossa alma os valores. E ele imprime na alma e não na mente, porque o ajustador, junto com a mente, é quem constrói a nossa alma. Então, à medida que ele vai desenvolvendo a nossa alma, ele imprime esse significado na nossa alma, esse valor na nossa alma. Porque a mente é só um elo de ligação entre a energia espiritual e a energia física, nós vamos falar mais disso. A alma tem um componente que não é meramente físico, é um componente moroncial que, portanto, inclui uma trama física e uma trama espiritual. Então, a alma é capaz de, sim, receber os inputs do ajustador. Então, para que a gente possa perceber o ajustador, é preciso desenvolver a alma. E o ajustador, juntamente com a mente, é que desenvolvem essa alma. A gente pode falar um pouquinho mais disso. Ok. Aí, esse parágrafo que nós tínhamos lido ali fala: olha, a vontade humana é o capitão. Não é verdade? A vontade humana é aquela que sempre exige e quer fazer aquilo que é a nossa vontade, o nosso desejo. Esse é o nosso ego, é um instrumento da ação. Nós nos deixamos levar frequentemente pelo nosso ego. Então, quando ele fala lá que é a mente a nossa embarcação, o ajustador é o piloto, e a vontade humana é o capitão, porque esse capitão quer ser mandão, ele quer mandar no negócio, ele quer pilotar o barco do jeito que ele acha que tem que ser. E essa é uma expressão da energia física, né? Então, a mente é a nossa embarcação, o ajustador é nosso piloto, a vontade humana é o capitão. Então, se a vontade humana estiver submetida à mente, coordenada pela mente, ela vai aceitar a ideia de que deva confiar no piloto divino, né? Então, essa decisão é tomada pela personalidade. Diz lá, o mestre desse barco mortal, que é a personalidade, deveria ter a sabedoria de confiar no piloto divino para guiar a alma em ascensão até os portos moronciais da sobrevivência eterna. Então, esse mestre, que é a personalidade, é quem, na verdade, exerce a escolha. Só que para exercer essa escolha, ele trabalha com os inputs, com esse conflito, esse, essa narrativa, esse acontecimento que se desenlaça na nossa mente, que, por um lado, é tremendamente pressionada pela nossa vontade humana, pela nossa energia física, e, do outro lado, pelo ajustador do pensamento que quer nos guiar para níveis espirituais. Então, essa personalidade, o mestre, que é a unificadora e coordenadora dessas energias, da mente, do ajustador pessoal e da nossa energia física. Então, essa é a receita do bolo. Eu vou falar um pouquinho mais disso agora, nesta outra parte aqui, para firmar o entendimento daquilo que nós estamos falando. Então, na verdade, a nossa vida, o nosso ser, ele é formado por energias, né? E em todos os níveis de realidades, a energia é o elemento dominante. Então, o que que é realidade? O que que são as realidades que nós estamos falando? Então, nós estamos falando de 3 níveis de realidade. Um nível de realidade finita, um nível de realidade absoluta
e um nível de realidade absoluta. E em todos esses níveis, a energia é o elemento dominante. E nós temos 4 tipos de energia. 2 delas a gente conhece muito bem, que é a energia física e a energia mental. Nós conseguimos perceber o nosso corpo e a nossa mente. Nós sabemos que a nossa mente está lá funcionando, nós pensamos, raciocinamos, sabemos que o nosso corpo está aqui. Nós não temos tanta consciência da nossa energia espiritual, porque nós temos pouco contato com ela, mas nós podemos percebê-la no nosso coração, na nossa alma, quando nós verdadeiramente amamos Deus, ao Pai, e sentimos a presença dele em nós. E nós temos a nossa personalidade, que é o nosso eu total, o nosso ser total, a personalidade que coordena todas essas energias físicas, né? Essas energias que nós somos, perdão, a física, mental e espiritual. Então, voltando um pouquinho aqui na questão das realidades absoluta, absoluta e finita, o que vem a ser isso, né? No nível absoluto, que é a realidade de Deus, do eu sou, é onde está lá o eu sou todo-poderoso, né, no seu ambiente de infinitude, de eternidade, de não ter passado, presente ou futuro, é uma eternidade total, né? Então, de um ambiente de infinitude, não tem limites, se espalha por tudo, e esse por tudo, como eu falei, não tem limites, então a gente nem consegue imaginar até onde vai essa infinitude de Deus, do eu sou. Nesse ambiente absoluto, onde não existe o tempo nem o espaço, a realidade absoluta, e é absoluta porque é a realidade máxima, a verdadeira, aquela de onde nós não temos relatividade nenhuma, que é a presença de Deus, que é espírito e que é também um ser perfeito. Nesse ambiente só existe a perfeição, não existe outra coisa. Lá impera a perfeição. E estão presentes essas energias, a energia da personalidade física, mental e espiritual. Essas energias não só fazem parte do eu sou, como são emanadas, ele é a fonte dessas energias. Então, nesse ambiente de absolutez extrema, onde não existe nenhuma outra realidade acima dessa, essas energias estão completamente unificadas. Então, elas são geradas, a fonte delas é o Pai, o Eu Sou, e elas estão completamente unificadas, e eu vou falar um pouquinho mais disso. Quando o Pai, que é um ser existencial, quando o Eu Sou, que é um ser existencial, e existencial significa neste caso, quer dizer foi, é e será. Então, esse ser existencial, ele sempre foi assim. Não houve um momento que o eu sou tivesse nascido, tivesse sido uma criança, tivesse ido à escola, tivesse aprendido como ser perfeito, tivesse vivido a experiência para chegar à perfeição. Ele sempre foi assim como é. Então, ele não viveu essa experiência de evoluir da imperfeição para a perfeição. Nessa absolutez de Deus, do Pai, existe um potencial de expansão. E esse potencial de expansão da infinitude, uma coisa engraçada essa, né? Como é que a infinitude pode ser expandida? A gente, na nossa cabeça, não consegue
imaginar como é que você pode acrescentar algo mais na infinitude. Ela já é infinitude, então já teria tá tudo lá. Mas dentro desse conceito de infinitude, haveria uma expansão por um potencial que seria justamente a conquista dessa experiência de perfeccionamento, a vivência dessa experiência. Então, essa experienciação, esse potencial, está incluído nessa infinitude do Pai, na infinitude do Eu Sou. Mas para que isso aconteça, ele precisa realizar, precisa fazer essa experiência acontecer. Como eu falei, ali naquele ambiente absoluto, só existe a perfeição. Não existe outra coisa que não a perfeição. Por quê? Alguém consegue imaginar, no ambiente absoluto do Pai, de Deus, onde ele reina soberano, absoluto, e é o causador e a fonte de tudo que acontece ali, que possa existir nesse ambiente alguma coisa que não seja perfeita, ou que possa existir ali um concorrente dele, um competidor fazendo alguma coisa imperfeita. Então, esse raciocínio não cabe. Então, só por isso nós já podemos perceber que nesse ambiente não seria possível o eu sou construir essa experiência de evolução da imperfeição para a perfeição. E isso nos traz a um outro raciocínio, né? O raciocínio de que a imperfeição é uma coisa temporal, é uma coisa que não sobrevive para a eternidade. Então, tudo aquilo que é imperfeito ou evolui para a perfeição, até alcançar a perfeição e fica arrumadinho, tudo certinho, ou é extinto, é terminado. Mesmo na nossa vida, aqui no dia a dia, a gente pode ver como que as coisas imperfeitas vão sendo terminadas, destruídas e acabadas, né? Não tem possibilidade de sobreviver ao tempo. Só que para chegar nesse ambiente de tempo e espaço, então a imperfeição tem um prazo de validade, então a imperfeição ela é irreal, porque superado esse tempo de validade, ela passa a ser perfeita. E aí, ou ela é destruída. Então, se a gente pensar dessa forma, a imperfeição, não tendo condições de sobrevivência, ela é uma coisa irreal, ela é temporária. Ela, quando venceu o prazo de validade, se ela não conquistou a perfeição, ela deixa de existir. Então, para chegar nesse ambiente finito, nesse tempo, o nosso eu sou, o absoluto, construiu uma espécie de túnel do tempo que liga esse ambiente absoluto ao ambiente finito, que a gente chama de absonito. Então, no finito, acontece o tempo e o espaço. O absonito é um túnel, uma passagem que vai permitir, em algum momento, que a gente possa escapar do tempo finito, desse ambiente finito, para, em algum momento, talvez alcançarmos o nível do eu sou lá no nível absoluto. Então, esse ambiente absoluto é o que vai nos ensinar como nós escapamos do tempo, é uma segunda experiência. Então, nós vivemos aqui uma experiência no tempo, e essa experiência de perfeicionamento é uma experiência de evoluir da imperfeição para a perfeição, perfeição esta possível de ser alcançada no ambiente finito, e a partir daí estarmos prontos para evoluir, para escapar do tempo, passando pelo ambiente absoluto e talvez chegar no eu sou. Então, por que foi feita essa construção dessa forma? Porque a imperfeição não pode contaminar
o ambiente absoluto. Não seria possível para o eu sou desenvolver esta experiência de evolução da imperfeição para a perfeição naquele ambiente absoluto. Para fazer isso, nós teríamos que admitir que a imperfeição pode existir na eternidade, na infinitude, e, portanto, Deus pode deixar de ser perfeito, porque ele vai conviver com coisas imperfeitas ali. Então, seria como que ter a ideia de que o paraíso receberia, para conviver dentro do paraíso, a imperfeição, grosso modo, comparando. Então, essa é a razão de nós estarmos em andares distintos, separados, que não permitem misturar isso. Ora, se não permite misturar, e se nós, como imperfeitos, não podemos chegar até lá, como é que o eu sou, que é um ser absoluto e está naquela infinitude, poderia chegar até nós na finitude? Bom, essa é uma pergunta que nós vamos responder daqui a pouco. Então, aqui, nós temos a personalidade, que é uma energia, a física, a mental e a espiritual. A energia física é uma ferramenta de ação. Por exemplo, o nosso corpo. O nosso corpo é uma máquina. Ele só funciona porque tem uma mente comandando essa máquina. Se nós não tivéssemos uma mente comandando este corpo, os movimentos dele seriam reflexivos ou desconexos. É uma coisa que não teria coordenação nenhuma. Então, o nosso corpo só funciona e é uma máquina porque existe uma mente comandando este corpo. Da mesma forma, existem outras energias físicas além do nosso corpo. Por exemplo, a terra, a água, o sol, todas essas coisas são fontes de energia. E essas coisas que são outras energias que não o nosso corpo, que também é uma energia física, são fontes de suprimentos ou de autogratificação. Então, tudo que é energia no mundo, seja ela a do nosso corpo ou outras energias físicas, é usado para que nós possamos nos suprir dessa energia para atender às nossas necessidades, ou como uma forma de autogratificação, para nos trazer prazer, para nos trazer vaidade, para nos trazer ego, para nos trazer uma série de outras coisas. Né? Então, essas demandas da energia física, elas exercem uma poderosa atração sobre o nosso ser. Por exemplo, fome. Nós não conseguimos superar a fome, nós não temos opção de dizer eu não vou comer, a gente só não vai comer se não tiver comida para comer. Não é verdade? Então, o nosso livre-arbítrio sobre essas necessidades básicas é muito limitado. Uma outra forma de atração que exerce um poder muito grande sobre nós é o sexo, por exemplo. Olha, já não é tão crítico como é a questão da comida. Se eu não fizer sexo, eu provavelmente não vou morrer. Mas existe uma força de autogratificação tão grande no sexo que muitas vezes nós não conseguimos controlar os nossos impulsos. Existem outras fontes de autogratificação, como, por exemplo, conquistar o poder, ser o dono, ser o governante. Essa é uma forma de energia, né? O poder sobre as coisas, o poder sobre tudo que existe. Essa é uma forma de autogratificação. Eu mando, eu tenho poder, eu conquistei uma carreira glorificadora. Então, isso é uma forma de autogratificação. Então, essa energia física, além de ser uma ferramenta de ação, uma máquina, que nós atuamos com ela para construir outras coisas, inclusive outras máquinas, porque o homem, com a sua inteligência, o seu corpo,
constrói várias outras máquinas para atender a vários outros objetivos físicos, essa energia física também é a fonte dos nossos alimentos, fonte de água, fonte de ar, fonte de sol, fonte de luz, fonte de um monte de outras coisas e fonte de autogratificação. E essas demandas, né, exercem essa atração poderosa sobre cada um de nós, como eu acabei de falar. Mas essa energia física, ela deveria estar subordinada à nossa mente. A nossa mente deveria, na medida do possível, exercer controle dessa energia física. Mas ela tem uma atração tão forte que muitas vezes ocorre uma inversão. A energia física passa a controlar a nossa mente. A gente não consegue pensar numa outra coisa a não ser, por exemplo, numa autogratificação. Então, essa autogratificação passa a ser tão importante que a nossa mente abre mão de outras coisas, de outras responsabilidades, de outros direitos, outras obrigações, porque essa energia física dominou a nossa mente. Então, essa é o ponto que eu queria ressaltar aqui nessa questão da energia física. Aí nós temos a energia mental, que é a arena onde tudo acontece. É ali que as coisas acontecem, que é todas as batalhas, todos os conflitos, todos os discernimentos que nós temos acontecem. Ela é uma ponte, a mente é uma ponte de ligação entre a matéria e o espírito. Veja só, Deus é espírito. O nosso ajustador do pensamento é Deus, é uma parte do Pai em nós. Eu falei lá atrás que as realidades absoluta, absoluta e finita são muito diferentes. E o espírito, por exemplo, ele tem muita dificuldade de comunicação com a matéria, com essa matéria pesada que nós temos. Ele tem muita dificuldade de exercer uma influência para isso. Por isso que existe um elemento intermediário, uma energia intermediária, que é essa energia mental que pode permitir, de alguma forma, uma ponte de ligação entre essa energia espiritual e essa energia física. Por que o espírito precisa de ter esse contato com a energia física e a energia mental? Ele tem que influenciar a energia mental para que esta controle a nossa energia física e essa coisa, então, seja toda coordenada, para que as coisas aconteçam como deva ser. Então, nós vamos falar mais disso mais um pouquinho. Então, essa é a função da energia espiritual, que é o norte das verdades e valores. Então, se a mente permitir o guiamento espiritual, ela orientará as escolhas da personalidade. Então, essa energia espiritual é quem deveria ser a bússola da nossa energia mental, que, por sua vez, guiada por essa bússola, deveria exercer o controle da energia física do nosso corpo e da energia física que nos cerca. E tudo isso deveria ser coordenado pela nossa personalidade, que é a coordenadora e unificadora dessas energias física, mental e espiritual. Né? Bom, em cada um desses ambientes que nós temos aqui, finito, absoluto e absoluto, existe essas energias, elas estão presentes em todos esses ambientes. Só que a única delas que navega em qualquer um desses ambientes sem modificar, sem passar por nenhum processo de ajuste, é a personalidade. A personalidade consegue transitar tranquilamente em qualquer dessas realidades, seja finita, absoluta ou absoluta. Porque a personalidade é a protagonista da nossa carreira. É ela que é o sujeito, é ela, ou seja, nós somos a personalidade. É essa personalidade
que vai chegar até o Pai. E ela tem trânsito livre, tranquilo, em todos esses ambientes. A nossa energia física, por exemplo, ela não tem trânsito em todos esses ambientes da mesma forma. Ela existe em todos esses ambientes, em todas essas realidades. Mas ela, para se ajustar a essas realidades, ela tem que ser transformada. Então, aqui, por exemplo, no nosso ambiente finito, neste mundo material, ela é matéria, o nosso corpo, por exemplo. Num estágio subsequente, ela passa a ser moroncial, que é meio matéria e meio espiritual. E mais tarde, quando a gente alcançar a fusão com o nosso ajustador do pensamento, ela passa a ser uma energia espiritual. Espírito é energia. E existe um corpo espiritual. Então, o espírito é uma energia física também, além de outras energias físicas que igualmente cercam esse corpo espiritual. Os reveladores nos contam, por exemplo, que todos os espíritos, eles vivem em ambientes materiais, inclusive o nosso Pai, que está lá no paraíso. A esfera do paraíso, se é que a gente pode falar assim, parece mais uma panqueca do que uma esfera, segundo a descrição dos nossos reveladores. Então, esse ambiente do paraíso é uma matéria diferente daquela que nós estamos acostumados a ver aqui. Tem outras características, mas é uma forma de energia física, onde um ser espiritual habita. Então, todos os seres espirituais vivem em ambientes físicos também, além deles mesmos, a sua própria energia espiritual ser também um físico. Então, a matéria, a energia física, ela se transforma dependendo do nível de realidade onde nós estamos. O nosso corpo aqui deixa de existir e por meio da nossa alma, nosso corpo material, quando nós morremos, e por meio da nossa alma, nós alcançamos o meio moroncial e ali a nossa alma moroncial propicia a oportunidade de que nós ganhemos um corpo espiritual, um moroncial, perdão. E quando a gente, então, se fusionar com o ajustador do pensamento, nós alcançaremos uma situação, uma condição espiritual, seremos espíritos. Neste momento de sermos espíritos, nós alcançamos a ideia de Jesus de que é preciso que a gente nasça de novo para ser um filho de Deus. Então, quando alcança essa fusão, esse nascimento do fogo espiritual, é que nós, então, passamos a ser espiritualmente filhos espirituais de Deus. Ok, então falamos um pouco da energia física. A energia mental é a arena onde tudo acontece, eu já falei. Ela também se transforma para superar a condição dela de não universalidade. Então, a mente muda? Não, a mente propriamente não, porque a mente é uma espécie de software, é como um programa de computador. E ela roda num computador. Enquanto nós estamos aqui nesta vida, ela roda num computador que é o nosso cérebro. Quando a gente morre, esse cérebro deixa de existir e esse programa, esse software, deixa de funcionar, porque não tem um computador para ele rodar. Então, você pode ter o aplicativo que você quiser. Se seu celular pifar, o aplicativo não funciona. No nosso caso, a energia mental funciona assim. Se tiver o cérebro lá, ela roda. Então, para que ela continue funcionando, o que precisa acontecer? Quando a gente morrer, a gente precisa ter desenvolvida a alma. Aquela alma que é resultado de uma construção por uma intermediação do ajustador com a nossa mente. Então, essa alma abriga a continuidade dessa mente quando a gente for para a morôncia. E quando a gente alcançar, então, nossa mente vai rodar num sistema moroncial, na nossa alma.
E quando a gente se fusionar com o nosso espírito, que é o nosso ajustador do pensamento, a nossa energia mental vai funcionar numa mente espiritual. Então, essa energia mental, ela se transforma para poder atender o trânsito nessas diferentes realidades, assim como a energia física. A energia espiritual, que vem aqui, neste caso, na nossa vida, aqui na matéria, vem do ajustador do pensamento, mas, na verdade, a partir da morôncia, a energia espiritual tem uma influência gigantesca do Filho Eterno, da segunda pessoa da Trindade. Então, essa energia espiritual, aqui no nosso caso, que é o nosso ajustador do pensamento, ele se fusiona com essa alma. E essa energia espiritual já não é mais a mesma quando ela se fusiona com a alma. Por quê? Essa energia espiritual deixou de ser pré-pessoal, ganhou uma personalidade que é a nossa personalidade, então uma energia espiritual dotada de personalidade, e ela, a partir desse momento, passa a conviver com duas identidades, a nossa, a dele mesmo, na nossa personalidade. Esse é um tema para uma outra discussão. Mas então, essa energia espiritual, ela também passa por transmutações até chegar lá no ambiente absoluto. Muito embora essa energia espiritual venha de um ambiente absoluto e chegue até nós para nos levar, mas ele nos leva numa outra condição. Então, tem esse trânsito aí. Ela pode voltar para o paraíso, pode voltar para o ambiente absoluto, mas não personalizado. Ela volta sempre na condição de pré-pessoal. Então, se para voltar personalizado, ela tem que alcançar a fusão com a gente. Ok. Então, a única que não tem nenhuma mudança e que coordena tudo isso é a energia da personalidade. Então, o que nós somos? Uma personalidade dotado de uma energia física que deveria ser submetida ao controle da nossa energia mental, que deveria ser guiada, cuja mente deveria ser guiada pela energia espiritual, para que a personalidade fosse completamente unificada. Então, esse seria o propósito da coisa. E por que deveria ser assim? Então, vamos pensar aqui um pouquinho na realidade do nosso eu absoluto lá, né, do eu sou. O nível de realidade do absoluto, então, naquele nível dele, onde tudo é perfeito, tudo, eu sou muito atrevido aqui, me atrevi arrogantemente a desenhar o eu sou como sendo essa moedinha aí, esse botãozinho aí. Eu peço desculpas e perdão ao nosso Pai por ter me atrevido a representá-lo dessa forma, mas eu não saberia como desenhá-lo da maneira como ele é. Então, o eu sou, o absoluto total, está aí, nesse ambiente de realidade absoluta. E o que é esse eu sou? Ele é a fonte e o coordenador e unificador de todas essas energias. Ele tem uma energia física, ele tem uma energia mental, ele tem uma energia espiritual e uma energia de pessoa, personalidade. Tá tudo centrado nesse absoluto total, nessa infinitude, nessa eternidade, e tudo equilibradinho. A gente fala assim, como assim equilibradinho? Eu não consigo imaginar como que esse equilíbrio acontece lá no ambiente absoluto. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, no nosso universo dos universos, existe um controle de energia de gravidade, de energia de relação entre os planetas, os astros e tudo mais, que faz com que esse universo dos universos esteja equilibrado da forma como ele está. Se, vamos dizer, o nosso absoluto total lá, se distraísse por alguns momentos pescando uma truta, por exemplo, em algum lugar, em algum rio,
e se descuidasse desse equilíbrio, dessas coisas, tudo isso daqui viraria um caos absoluto, tá. Então, assim, é claro que ele consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, nós nem conseguimos imaginar. Mas se ele tivesse como se distrair com alguma coisa que não controlar a unidade e o equilíbrio e a harmonia de todas essas forças, o eu sou deixaria de ser o ser perfeito que é, tudo entraria em desequilíbrio e seria o caos total. Então tá, sendo a fonte dessas energias, a fonte da infinitude, a fonte da eternidade, e sendo o que é, isso significa o seguinte: esse eu sou tem muita potência e ele não pode parar de continuar a gerar essas energias para manter e sustentar todo esse ambiente absoluto que é a presença dele próprio. Então, ele não só unifica isso, como é a fonte de tudo isso e tem que manter isso funcionando o tempo todo. Então, quando o Eu Sou pensou em fazer essa experiência evolutiva da imperfeição para a perfeição, como é que ele poderia, nesse ambiente dele, com essa energia toda montada ali, estabelecer um sistema de imperfeição nesse meio? Então, o que que ele começou? Ele começou um processo de desdobramento dele mesmo, né. Então, sendo a fonte dessas energias, ele as unifica e começou, então, esse processo de desdobramento dele mesmo, para permitir que ele pudesse manter o ambiente absoluto funcionando como está, infinito, eterno, com a sua energia devidamente produzida, calibrada, harmonizada, unificada, do jeito que está lá, porque senão aquele negócio vai colapsar, né. Então aí esse absoluto falou: "Bom, eu tenho que me desdobrar aqui, sem perder o controle das coisas". O que que ele fez? Ele fez uma divisão, primeiro do absoluto inqualificável, que tem a fonte da energia física e a fonte de toda a infinitude. É uma força de um tamanho tal que seria, por exemplo, como vamos dizer que a gente tivesse que trazer energia elétrica para nossa casa. Não dá para puxar um cabo lá de Itaipu e conectar aqui no nosso quadro elétrico, não vai dar certo, porque é muita energia para nossa casa. Então, no meio tem um sistema de distribuição, tem um sistema de amenização dessa energia, para quebrar essa energia, dosar a quantidade dela que vem aqui para nós. Então, esse absoluto inqualificável, ele não poderia participar integralmente do nosso processo. Então, a primeira coisa que o Eu Sou fez isolou esse absoluto inqualificável, que é a fonte da infinitude de toda a energia dele lá no absoluto, e concentrou as outras energias, a personalidade, a energia espiritual e a energia mental, no absoluto das deidades. Mas, como houve aqui essa separação, ele precisa de um elemento de controle que faça a unificação e que permita que a energia que continua a ser irradiada não perca a sua intensidade, o seu equilíbrio e a sua unificação. E aí apareceu o absoluto universal, que então atua como um elo de ligação entre esses dois absolutos, assegurando que a energia não vai se deixar de ser emanada e que cada uma desses, o absoluto das deidades, o absoluto inqualificável, vai compartilhar dessas energias na dosagem, na medida correta e na medida perfeita para que a gente possa, para que eles possam atuar sem colapsar o sistema lá do ambiente absoluto. Então, continua aqui o absoluto, agora desdobrado em 3 personalidades, mas que se juntam unificadamente para manter esse sistema funcionando, e então fica preservado a unificação daquelas energias lá. Bom, então já temos aqui um passo mais adiantado. Aí o Eu Sou diz: não, agora eu preciso arranjar uma situação para criar
o ambiente onde eu vou viver, o ambiente das experiências. Então, aqui nós temos aqui o nível absoluto, onde o eu sou está, e ele, então, idealizou esse universo, mestre, esse universo dos universos que nós conhecemos aqui, onde está, então, o tempo finito. E o que aconteceu ali? Ora, nós falamos lá do absoluto das deidades. Quando se formou o absoluto das deidades, o eu sou fez o quê? Ele mais uma vez se desdobrou aqui. Então, aqui surgiu o Pai, o Filho, o Espírito Infinito e a Ilha do Paraíso. Essa Ilha do Paraíso é o dosador daquela energia do absoluto inqualificável. Então, continua sendo emanada a energia lá, mas é uma quantidade muito grande de energia, que é para toda a infinitude, e precisava de um ponto, um transformador para dosar a quantidade de energia física que seria emanada para o universo dos universos. E o Pai, o Eu Sou, usou a Ilha do Paraíso como uma fórmula para que isso pudesse acontecer. Então, toda a energia física que é emanada por o universo mestre é emanada a partir da parte inferior do Ilha do Paraíso. Então, aqui nós temos o absoluto das deidades, representado aqui pelo Pai, Filho e Espírito Infinito e a Ilha do Paraíso. E lembrem-se, o Pai, o Filho e o Espírito Infinito, unidos, eles formam a Trindade. Então, quantas vezes a gente ouviu falar que o Pai, o Filho e o Espírito Infinito são um e estão unidos? Eles são a Trindade, eles são o absoluto da deidade. Eles são unos. Aqui eles têm aparentemente uma divisão, uma separação, mas eles são, ali no absoluto das deidades, eles estão unificados, eles são um. Aqui, com esse artifício, se é que a gente pode dizer assim, o Pai emitiu a energia da personalidade para o nosso universo, mestre, o Filho, a energia espiritual, o Espírito Infinito, a energia mental, e a Ilha do Paraíso, a energia física. Ora, percebam que a gente continua tendo todas essas energias, todas elas são emanadas da mesma fonte original, todas elas são divinamente coordenadas. Então, essa é a nossa missão, porque, assim, o Pai nos dá a personalidade, o Filho vai nos dar depois o circuito espiritual, inicialmente provido pelo Pai na figura do ajustador do pensamento. O Espírito Infinito é quem propicia a energia mental. E a Ilha do Paraíso é a fonte de toda a matéria, de toda a energia física que é manipulada e trabalhada pela mente, pelo Espírito Infinito, que é o Deus da ação. Então, percebam que ali o Espírito Infinito não é a fonte da energia, mas assim como a nossa mente comanda o nosso corpo físico e trabalha a energia física que nos cerca, o Espírito Finito é quem trabalha sendo mente e quem coordena toda essa energia física. Então, o Pai nos dá a personalidade, o Filho a energia espiritual, inicialmente trabalhada pela presença do ajustador do nosso pensamento na nossa mente. O Espírito Infinito nos dá a energia mental, e a Ilha do Paraíso, o nosso corpo. Ao mesmo tempo, toda essa energia, todo esse complexo, está desenvolvendo um novo ser, que não só cada um de nós. Então, nós somos corpo, mente, espírito e personalidade, mas, ao mesmo tempo, existe um organismo gigantesco sendo construído e sendo desenvolvido, porque assim como
o eu sou é o soberano absoluto do ambiente absoluto, ele é o manda-chuva lá, vai ter um manda-chuva dessa experiência aqui, que está sendo desenvolvida aqui. E esse manda-chuva aqui, que está em formação, está em desenvolvimento, é o Ser Supremo. É o ser, é o Deus da experiência em formação, conquistando a sua soberania, a sua divindade pela experiência. Então, o universo do universo, todos os planetas, espaço, energias, é o corpo físico dessa deidade, assim como o ambiente absoluto seria, vamos dizer, o corpo físico de Deus, o absoluto. Então, neste universo dos universos, esse organismo físico, que é um organismo vivo, que é todos os planetas e inclui todas as coisas, inclusive nós, somos parte desse Deus em formação, que tem essa, como corpo, essa energia física do universo, dos universos, uma mente que é gerada a partir do Espírito Infinito, e assim vai. Então, quando esse Supremo se formar, que nós alcançarmos, então, a perfeição da era de luz e vida em todos os superuniversos, teremos formado uma nova deidade que irá se juntar ao absoluto das deidades lá, que é justamente o Supremo. Estou falando para caramba, né? Então, voltando aqui um pouquinho para nós, aqui, né? A personalidade. A personalidade é meu ser completo, total. Eu já falei disso. É a protagonista evolucionária, detentora do livre-arbítrio e coordena as energias física, mental e espiritual. Aí nós temos um corpo, que é a minha energia física, material, onde o intelecto está instalado. Tem demandas próprias, comandado pela mente, executa ações e percebe coisas. Tem um livre-arbítrio limitado. Está no ambiente físico, finito. Aí nós temos a nossa mente, que é a mente, a minha energia mental, instalada no nosso cérebro, no intelecto. É o elo de ligação entre a energia física e espiritual. Traduz significados, eu falei disso lá atrás. Tem um livre-arbítrio mais amplo que aquele da energia física, porque a energia mental pode ter demandas e decisões de níveis muito mais complexos que aqueles demandados pela energia física, que é totalmente previsível. Tudo que é de energia física pode ser previsto, pode ser previsível. A mente já não é tanto assim, né? O espírito, que é o nosso ajustador do pensamento, é a presença do Pai em mim, está em minha mente tentando ajustá-la. Busca nos transferir valores e nos conduzir ao Pai. Constrói a minha alma em parceria com a minha mente. Livre-arbítrio ampliado. Imagina você ter a mente, compartilhar a mente do ajustador do pensamento, que é o próprio Pai. Então, qual é o tamanho do livre-arbítrio que você passa a ter se você alcançar isso? Descarta esse aqui. Vamos para a segunda parte deste experiência. Então, o nosso corpo, para que serve? Ele tem lá, com os sentidos que nós temos, associados, e com a intermediação da nossa mente, esse corpo, ele constata as coisas, ele descobre as coisas, ele identifica coisas, ele percebe o universo. E esse corpo executa ações. Todas as ações que nós queremos colocar em existência é executada pelo nosso corpo sob o comando da mente. Aí nós temos a nossa mente, que é associada ao nosso corpo, percebe o universo. Como a mente consegue traduzir significados e é uma energia investigativa, ela percebe o universo e, ao perceber o universo, ela pode imaginar, pode detectar que deve existir uma causa primeira, que para alguns é o Big Bang.
Para outros, é Deus, é um Criador. E essa causa primeira, então, que a mente identifica, associada ao espírito, percebe o Criador, percebe Deus. Então, este é o caso aqui. Então, o nosso espírito ajustador do pensamento confirma a causa primeira, confirma que é Deus e confirma que é o Pai, né? Esse ajustador é que nos dá esse equilíbrio. E essa personalidade que nós temos, que faz a coordenação da consciência, do fato, do valor e da verdadeira realidade, e constitui, então, a consciência do máximo do ser, junto com a crença na possibilidade da sobrevivência da personalidade. Essa personalidade, ela experiencia o conhecimento, a filosofia, a religião evolucionária e a religião revelada. Então, se nós conseguirmos fazer com que o nosso espírito seja o coordenador da nossa mente e a mente seja a controladora da nossa energia física e da energia física que nos cerca, tudo isso estiver trabalhando em equilíbrio e harmonia, a nossa personalidade terá alcançado a unificação, semelhante àquela unificação que já existe no eu sou. Então, estará completamente unificada. Existe, então nós seríamos perfeitos nesse sentido, como o Pai é. É lógico que nós não vamos ser Deus como Deus é. Por quê? Porque ele é a fonte das energias, além de ser o unificador delas. Nós somos apenas os unificadores dessas energias, se nós conseguirmos fazer isso. Essa é a receita do bolo. A gente pode, em algum outro momento, avançar um pouquinho mais nisso, mas eu vou parar por aqui para a gente, então, trocar ideias e conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos para tirar as dúvidas que, porventura, possam existir. Muito obrigado a todos vocês.